Olá, meus queridos, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem. E nós vamos refletirmos em algumas coisas que estão acontecendo aqui nesse mundo, que às vezes nos perguntamos: onde está Deus? Por que tanto conflito? Por que tantas tragédias? Por que tanta falta de amor? Por que tanta guerra? Mas vocês sabiam, meus queridos, que o primeiro conflito aconteceu lá no céu? Quem estuda a Bíblia sabe que o primeiro conflito começou lá no céu. Mas peraí, Patrícia, lá no céu, o lugar onde só havia perfeição e Deus criou coisas imperfeitas. Existe um ser chamado Lúcifer, que Deus criou Lúcifer perfeitamente, muito bem, que inclusive ele era um anjo de luz. E a Bíblia ela descreve lá em Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, o versículo 14, 15, o 17 e o 18. Vamos refletir um pouco. Vamos fazer aqui a leitura. Aí, como era ele antes de alimentar o mal? Né? Vamos ver se realmente Deus o criou mal, como ele era. Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-te o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Então, meus queridos, como aqui deixa bem claro, Deus ele criou Lúcifer, que antes ele era Lúcifer, antes do mal, né? E no brilho das pedras ele andava, ele regia um coral de anjos. Então Deus deu uma posição muito elevada a Lúcifer, até que ele começou a cobiçar o lugar de Deus. Que nós vamos ver agora em Isaías capítulo 15, versículo 12 a 14. Aí foi aí onde começou tudo, sabe? Às vezes a gente acha que o conflito começou aqui, não. Começou lá no céu. Não porque Deus criou Lúcifer imperfeito, não. Ele se transformou em Satanás porque ele fez isso aqui, ó. Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 12 diz assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, como foi que aconteceu tudo isso? Ele era príncipe da alva, ele andava lá, aliás, ele é estrela da manhã, filho da alva. Como foi que aconteceu isso? Ele foi lançado. Aconteceu por quê? O 13, né, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. E o versículo 14 diz: Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Viu aí onde ele pecou? Ele pecou porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser Deus. E ninguém é Deus. Às vezes a gente se coloca assim, né? Às vezes a gente acha que somos autossuficientes para resolvermos tudo e não precisamos de Deus, e Lúcifer quis fazer isso. Aí foi quando ele se transformou em Satanás. Aí foi quando Deus tomou uma grande decisão. E foi quando aconteceu uma grande guerra no céu. Uma peleja enorme. Miguel, que é Jesus, contra Lúcifer, Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo. Olha o 7, o que é que diz? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou, o 8, né? Nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, e o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora, sabe, meus queridos, por que acontece tanta guerra aqui neste mundo? Tanta tragédia, porque de todos os planetas ele escolheu a Terra para habitar.
E agora o objetivo dele é entrar em nossos lares, é entrar em nossas vidas, é fazer um conflito entre famílias, entre países. E aí é o que a gente vê: fome, guerra, terremoto. Dê uma olhadinha lá em Mateus 24 para você ver os sinais da volta de Cristo. E você vai ver que tudo está acontecendo. Peraí, mas foi Deus? É Deus que tá fazendo isso acontecer? Não. Deus apenas permite para nos mostrar simplesmente aonde vai a capacidade da maldade, a tamanha maldade do diabo para com seus filhos. Mas eu te digo uma coisa, que Deus ainda está no controle de tudo. Deus está no comando de tudo. Às vezes a gente tem uma mania de dizer: eu sou filho de Deus. Não. Eu sou criatura de Deus até o momento que eu o aceito como pai. Quando eu aceito como pai, eu sou filho de Deus. Ao contrário, quando eu digo não para Cristo, eu estou dizendo sim para Satanás, automaticamente. Porque não existe três senhores. A Bíblia diz que existe dois senhores, Deus e o diabo. O mais forte é Deus, que o criou também. Não criou o diabo, mas criou Lúcifer. E ele se tornou diabo. Então, que as nossas vidas sejam guiadas e regidas por Deus e que nós venhamos entender que as tragédias que acontecem nesse mundo, o culpado não é Deus, e sim Lúcifer, Satanás, a antiga serpente que induziu Adão e Eva também no Jardim do Éden. E o objetivo de Satanás hoje é destruir, é trazer guerra, guerra para o mundo. Então não vamos permitir que sejamos mais uma vítima dele, que possamos aceitar sermos não só criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Como? Obedecendo, aceitando, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu sou filho teu. É melhor ser filho de Deus do que do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Até logo, que Deus nos abençoe.